Muito bom dia! Que seu dia seja de muita paz. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Campo Vivo. E hoje no programa nós queremos contribuir para que você tenha um excelente domingo. Então, olha o que preparamos para você hoje. Criadores de bicho da seda no Paraná vão para a França. O tarifaço pode alterar o destino de cortes de carnes que são preferência nacional. Você sabe qual é o dia da semente? Nós vamos te contar. E vamos acompanhar a segunda matéria da série justamente sobre sementes. Empresa que administra o aeroporto de Londrina fez a doação de mudas de pê rosa para a cidade. A gente também vai explicar o porquê. Você também vai ver que o gargalo logístico do agronegócio pode diminuir com a BR do Mar. E o monitoramento do clima vai ficar mais preciso no Paraná, para o agro e para outros setores também. Tudo isso e muito mais a partir de agora, comigo, Luli Barbeiro, no Campo Vivo. E vamos começar o nosso programa falando de um concurso inédito que vai levar duas produtoras de bicho da seda do Paraná para a França. Elas foram escolhidas entre mais de 430 inscritas. Vamos acompanhar. O concurso foi organizado pelo governo do estado e foi exclusivo para mulheres que vivem da sericicultura, a criação do bicho da seda. Os critérios foram o volume de produção de casulos de primeira por área de amoreira e o teor da seda produzida. O principal estímulo foi valorizar a atividade, que conta em sua maioria com mão de obra feminina no Paraná. Nós temos que fazer com que o produtor rural tenha boa renda, dinheiro no bolso do produtor rural, para que ele possa ter uma boa sucessão familiar, para que os seus filhos que participam hoje dessa atividade, tendo uma boa receita, não precisam, não tenham necessidade de sair da sua propriedade e vir procurar um melhor lugar na cidade, porque lá no campo tem uma renda muito boa. O concurso também reuniu dados sobre a sericicultura no estado. Os agrotóxicos pulverizados em lavouras e pomares comerciais vizinhos, por exemplo, estão matando boa parte dos bichos da seda. Perdemos muito nas últimas 2 safras com deriva de agrotóxico. Então, regiões próximas à Nova Esperança, que é considerada a capital da seda paranaense, acabaram quase que não produzindo. O Paraná é o maior produtor de fio de seda do Brasil, com 86% da produção nacional. O destino são países como França, Itália, Índia, Japão e China. A matéria-prima paranaense é utilizada por grandes marcas internacionais. No ano passado, as 1.350 toneladas de casulos e 2.460 hectares de amoreiras plantadas renderam 44 milhões de reais em valor bruto da produção. Foi criado um núcleo de apoio à pesquisa e inovação, um NAP, para ajudar a resolver problemas e modernizar a atividade. Nós vamos continuar a vida toda com esse sistema de produção, nós vamos continuar a vida toda com esse sistema de alimentação. Como é que a gente moderniza isso? É sabido por todos que tem uma elevação da temperatura no mundo. Qual é o impacto disso para a sericicultura e como é que a gente enfrenta isso? Para as vencedoras, o concurso abre novas portas na atividade. Então a gente nunca pensava, né? Não acreditava, nem sei como, né? Que agora, né, a gente vai conhecer, né? Vai aprender, vai ver, né? Como que o nosso trabalho é valorizado, né? Cuido ali com muito amor, né? É o que mais que a gente tem que ter, né? Cuidar com amor, que daí você vai evoluir cada vez mais. A presidente da Abraceda também é a líder da fiação Bratac, que fica em Londrina. A indústria existe há 85 anos e é a única do setor no hemisfério ocidental. Para ela, o concurso eleva o nível de toda a cadeia produtiva da seda brasileira. Ter essas produtoras, sericicultoras em Lyon, visitando um ateliê da Hermès, visitando o chão de fábrica, onde elas vão ver esse fio se transformar em moda de alto luxo, vai ser maravilhoso. Pelo menos 1.000 famílias de 184 cidades paranaenses garantem a renda com o bicho da seda. E como a agricultura familiar é a principal categoria de produtores no Paraná, é muito importante dar esse apoio para o setor. Que a Giovanni e a Maria Rosa aproveitem bastante o passeio na França. Elas merecem e muito, gente. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Vamos
vamos falar sobre o tarifaço. A China pode ser o novo destino de boa parte da exportação brasileira de carnes. Vamos entender agora quais os cortes mais agradam lá fora e se haverá alguma mudança nas vendas internas. Qual é o corte de carne mais comum no seu prato? Eu prefiro contrafilé. Por quê? Acho que ele é mais gostoso. Eu compro paleta pelo preço. Pelo preço? Sim, mas eu gosto dela também. Assim como a Beatriz, os Estados Unidos preferencialmente compram mais nossas carnes dianteiras. No primeiro semestre desse ano, por exemplo, o Brasil exportou cerca de 150 mil toneladas para o país. Mas afinal, que corte de carne é esse? E na prática, os cortes da parte dianteira do boi são esses aqui, por exemplo. O peito, a paleta, que são os mais comprados pelos Estados Unidos para fazer misturas e virar hambúrguer. Enquanto isso, os cortes traseiros, como alcatra, coxão mole, contrafilé, são os queridinhos dos brasileiros e não saem da nossa grelha. É uma cultura do brasileiro mesmo, né? Quem é que não gosta de uma picanha assada, de uma gordurinha, né? Os americanos, eles têm uma alimentação um pouco diferente da nossa, então o brasileiro ele faz muito churrasco, né? Ele gosta bastante de churrasco. Por aqui não tem jeito. A parte de trás é a que sai na frente. Acho que contrafilé é uma boa carne. Alcatra. Pra você, qual é a carne preferida do brasileiro? A minha! Não tem como, né? Isso eu aprovo. Bom, já que aqui no Brasil a parte de trás é bem comercializada, como ficam as negociações do corte dianteiro das carnes com tarifaço? Uma alternativa é a China. Em junho, foram mais de 680 mil toneladas de carne bovina in natura, exportadas para o país asiático, o que representa quase 47% de toda a carne vendida lá fora. E também são bons clientes do corte dianteiro. Esse dianteiro ele vai para a questão de picadinho. Ele também não vai para grill, só que ele não vai para a formação de hambúrguer. Ele vai para picadinho para fazer cortes mais delicados para compor outros cortes da culinária chinesa. Corte da frente, o de trás, tarifaço. Mesmo com esse cenário, alguns especialistas enxergam possibilidades agora. Os cortes mais nobres também vão baratear de preço. Você vai ter uma oferta maior agora, o preço deve cair internamente e futuramente, caso não haja problemas na produção, você vai ter um mercado equilibrado. Gente, toda essa turbulência poderá trazer um novo cenário nem tão ruim como se previu no início. Vamos confiar que o mercado e a dinâmica de oferta e demanda consigam equilibrar o agro e as contas do produtor, não é mesmo? E chegou a hora do nosso primeiro intervalo, mas o Campo Vivo ainda tem muita notícia para compartilhar com você. Dia da Semente. Sim, esse grão é tão importante que merece ser celebrado. E a segunda matéria da série Sementes vai aprofundar as novidades que podem garantir safras recordes. BR do Mar, um programa que promete aliviar as dificuldades e custos do transporte no Brasil. Novos equipamentos para o monitoramento do clima estão chegando no Paraná. Eles vão ajudar o agro e outros setores como o turismo na natureza. É informação que não acaba mais por aqui, pessoal. Então, fique por aí, porque a gente volta logo logo. Pronto, o nosso Campo Vivo está de volta. Aqui tem muita informação que você precisa, sempre com os melhores profissionais do setor. Então, vamos de notícia. E dia 21 de agosto é celebrado o Dia da Semente. O grão é a matriz e o início de toda a vida vegetal, mas também carrega a força da vida de todos nós, porque representa o alimento, as árvores que reciclam o ar e muito mais. E quem trabalha com sementes reconhece seu valor. Olha só. Uma boa semente é o ponto de partida para todo o potencial produtivo da lavoura. Ela concentra a tecnologia, genética, sanidade, vigor, sendo responsável por garantir uma emergência uniforme e também o desenvolvimento inicial saudável das plantas. Em outras palavras, é um insumo que transforma o investimento do produtor em produtividade e rentabilidade no campo. O produtor ele deve avaliar não apenas preço, mas principalmente a credibilidade, a consistência do fornecedor.
É fundamental considerar o histórico de entrega, de qualidade, o compromisso, principalmente a assistência fornecida, pois estamos falando de um insumo vivo de toda a cadeia. O compromisso com a inovação e a capacidade de atender dentro dos prazos faz toda a diferença. Vamos começar com o tratamento industrial. Ele assegura que cada semente receba a dose exata de defensivos e bioestimulantes, com a cobertura uniforme de todas as sementes e uma alta aderência com os polímeros. Assim, nós conseguimos proteger todo o potencial de germinação e vigor das sementes. Hoje, a Bela Sementes conta com 2 certificações que garantem a dosagem exata e as boas práticas do tratamento industrial. Seguindo com a parte de logística, ela é responsável por manter essa qualidade até a propriedade, garantindo o transporte adequado. Além disso, a entrega é muito importante para assegurar o momento exato em que o produtor pretende usar essa semente. Então, juntos, tratamento e logística formam uma ponte entre tecnologia de produção e o sucesso na lavoura do produtor. Nós vamos acompanhar agora a segunda matéria da série Sementes. Se a transformação sob o solo não são visíveis, o resultado na colheita revela a majestade do pequeno grão. Lembrando que a matéria é da equipe de jornalismo da TV Tarobá de Cascavel. Vamos acompanhar. Antes de ir para a terra, tudo começa pela pesquisa. A planta passa por experimentos, cruzando diferentes linhagens, para obter as características desejáveis, a partir do melhoramento genético. E assim, nasce um cultivar, uma variedade do grão. O Brasil, ele tem, se olharmos o passado, ele fez muito no melhoramento das plantas do método convencional, onde você acha uma planta interessante, você multiplica e vai cuidando dela, fazendo as progênies dela, os filhotes dela, e aí com 15, 20 anos você tem uma planta nova, diferente, ótima, com mais produtividade. Chegue às lavouras, um outro agente da cadeia entra em ação. São os multiplicadores, que transformam essa tecnologia em milhares de toneladas de sementes. As indústrias sementeiras são as responsáveis por gerar escala para atender o agricultor. A gente coloca nos campos de multiplicação, que são campos inscritos no Ministério da Agricultura para fins de produção de sementes, eles estando aprovados em todos os testes, vistorias, a gente traz para a nossa UBS, onde começa o processo de padronização e beneficiamento dessa semente, que é a gente conseguir separar tudo aquilo que a gente não quer que tenha no meio de uma semente, seja impureza, excesso de umidade, pragas, grãos danificados, e deixar somente a semente que de fato tem qualidade para gerar uma planta. Segundo a APASEM, Associação Paranaense dos Produtores de Sementes, no estado, a maior parte da multiplicação de sementes está nas mãos das cooperativas. Há uma sequência minuciosa de etapas de seleção para garantir qualidade à semente que chega no campo. O primeiro critério é o formato. A semente não pode ser oval, e essa espiral seleciona apenas as que são redondinhas. O peneirão é um filtro por tamanho. Assim, não há risco de que sementes muito desiguais sejam semeadas. Nesse outro equipamento, essas sementes que vão descendo são as com menos peso. E sendo mais leves, provavelmente tem algum dano que pode prejudicar o desenvolvimento da planta. É a lei da sobrevivência. Ficam as mais fortes. E aí tem o resfriamento. A semente é um ser vivo inimigo das altas temperaturas. À medida que a gente eleva a temperatura, a gente acaba acelerando o metabolismo da semente e faz com que ela queime energia de sua estrutura de reserva, que são fundamentais para um bom arranque, para uma boa manutenção do vigor. Então, quanto mais a gente conseguir baixar a temperatura, principalmente no processo de armazenamento, maior tende a ser a longevidade dessa semente. Semente ensacada. É hora de ir para o campo? Nem pensar. Ainda há uma jornada de semanas de testes de qualidade para garantir que cada lote que chega ao produtor atenda aos padrões
que são bem altos. Renita, há quase 50 anos, trabalha na área, com um tino aguçado para refinar ainda mais o que já foi separado. Então lá no beneficiamento tem que fazer o negócio bem correto, tudo muito bem organizado para poder vir a amostra para o laboratório, né? Que ela é correspondente àquilo que está lá, aquela lavoura que chegou lá. Mas você faz parte disso? Ah, claro, né? No final aqui a gente faz parte, né? Porque você está analisando, você coloca um lote daquela semente para venda, né? O resultado saiu, é da semente, mas quem dá o ponto final é dentro do laboratório, né? As sementes que saem da unidade de beneficiamento em Pato Branco, no Sudoeste, passam por mais uma bateria de análises em Cascavel. Testes que medem o vigor, a pureza, a capacidade de germinação, características de uma semente de qualidade. Todos esses processos, a legislação em si está em constante mudança. Recentemente teve a mudança da RAS, que é a regra para análise de sementes. Então, todos esses processos, eles passam por uma constante evolução para ter um sistema de produção de sementes mais eficiente. A legislação em si, ela também passa... Cada vez mais eles tentam ser uma forma mais clara, que as pessoas entendam, que realmente façam de forma correta. Equipamentos, então é uma evolução constante, sempre buscando entregar resultado com qualidade e confiável. Depois de serem submetidas a tantas análises, elas ainda ganham uma corzinha, o que vai muito além da beleza. É o tratamento de semente, uma camada a mais de proteção e a última etapa para que o produto esteja prontinho para o produtor. Uma cadeia complexa que, apesar de todos os avanços, ainda tem os seus desafios. E o aeroporto de Londrina deve receber o ILS. O equipamento auxilia na aterrissagem das aeronaves, especialmente em dias de clima instável. Mas, para a instalação do ILS, algumas árvores precisam ser abatidas, entre elas espécies nativas. Para compensar, a empresa que administra o aeroporto fez a doação de mudas de pé rosa para Londrina. Olha só. Durante essa semana, o aeroporto de Londrina doou 63 mudas para o viveiro municipal por conta das 20 árvores que serão retiradas do sítio aeroportuário. E essas 20 árvores têm a ver com a instalação do ILS porque elas constituem obstrução dos equipamentos. Esse processo de identificação, inclusive, foi acompanhado da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e que também determinou qual a espécie para doação. A quantidade ela é determinada através do decreto de 2015. Dessa forma, o CICEA avança com a instalação do ILS em parceria com a Motiva. E agora o Campo Vivo vai para um rápido intervalo, mas na volta vamos mostrar como o programa BR do Mar promete aliviar os gargalos e o custo com os transportes no Brasil. Monitoramento do clima é uma prioridade no campo e na cidade. O Paraná vai ter em breve uma rede de radares no estado. Não saia daí, tudo isso e muito mais em instantes. Eu volto já. Prontinho, gente! O Campo Vivo já está de volta. Fique aqui com a gente. Sua companhia é a razão de toda a nossa dedicação de entregar o melhor programa do agro para você. O programa BR do Mar, regulamentado pelo governo federal, pode beneficiar a logística do agronegócio. Um dos principais setores é o de produção de carnes com o uso da cabotagem. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. A cada ano que passa, a produção no Brasil cresce. Por outro lado, a logística para transportar os alimentos do produtor para o mercado continua a mesma, pelas estradas. 2/3 do que o campo produz ainda circulam pelo país nas carretas dos caminhões. Ainda que cerca de 2,5 milhões de pessoas atuem como caminhoneiras, registradas ou autônomas, a atividade é mais poluente devido à emissão de gases de efeito estufa, arriscada diante dos roubos à carga e menos eficiente por causa do baixo peso relativo que cada veículo suporta. Enquanto um caminhão bitrem transporta cerca de 40 toneladas de grãos, um navio cargueiro leva 60 mil toneladas, capacidade 1.500 vezes maior numa única viagem. É justamente por apostar no transporte naval como uma alternativa ao modal rodoviário que o governo brasileiro regulamentou o programa BR do Mar,
3 anos depois da sanção da lei. Na hora que a gente tem esses novos modais de transporte consolidados, como a BR do Mar, e agora no segundo semestre vamos lançar a BR dos Rios, nós estaremos preparando essas novas rotas de integração do Brasil, gerando competitividade e fortalecendo, sobretudo, quem produz no Brasil. A intenção é estimular o uso da cabotagem, o transporte marítimo de cargas entre os portos de um mesmo país. Com mais de 8.000 quilômetros, a costa brasileira possui 27 portos de navegação de cabotagem, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá, além de 2.000 quilômetros de rios navegáveis, com destaque para 2 grandes portos no leito do rio Amazonas, o de Santarém, no Pará, e o de Manaus. Ela não compete com ferrovia, ela não compete com rodovia. Os modais são complementares. Toda vez que se construir um porto para dedicar-se ao longo percurso ou a cabotagem, tem que se pensar em ter uma ferrovia para fazer o abastecimento, e o rodoviário é fundamental para cumprir as distâncias, seja para abastecer os navios, seja para transportar nos destinos. Então, a cabotagem é estratégica para o abastecimento do mercado interno. A meta do programa não é acabar com o transporte rodoviário, mas sim reduzir o trajeto da carga até o porto mais próximo. A previsão é de aumento do volume da movimentação portuária intranacional de 1.200.000 para 2 milhões de contêineres por ano, com redução de até 60% no valor do frete. O governo calcula uma queda de 19 bilhões de reais anualmente dos custos logísticos. Você tem uma ideia, se fazer 3.000 quilômetros de transportar uma carga de milho daqui do Paraná, por exemplo, para o Maranhão, né? Então a gente está esperando que isso de fato se alimentem e se desenvolvam bastante. A iniciativa privada já se prepara para atender a maior demanda. A gente vê a cabotagem com projetos e, falando desses projetos, itens que tendem a melhorar a sua disponibilidade, com novos investimentos, com novos entrantes, com maior capacidade, tendo mais navios nessas rotas. E isso só traz benefícios aos usuários, né? Uma vez que eles vão ter realmente essa maior disponibilidade para se utilizar. Os efeitos para o agronegócio como um todo ainda não estão claros. A cabotagem representa 11% da carga transportada no país e no ano passado movimentou aproximadamente 213 milhões de toneladas, mas 3 a cada 4 toneladas embarcadas foram de petróleo e derivados. Como o modal hidroviário é mais lento que os demais, acaba sendo mais útil para produtos não perecíveis. A tendência é que etanol e grãos sejam os mais beneficiados pelo transporte aquaviário nacional, ligando produtores e consumidores de norte a sul do país. Mas nós entendemos que a cabotagem pode ser melhor explorada no transporte, principalmente de milho, de Santarém, no Pará, para os portos de Santa Catarina. Se nós tivermos uma cabotagem que possa levar esse produto para lá, vai ser muito bom para o agronegócio. A expansão da cabotagem é estimada em 15% nos próximos 10 anos. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a política pode favorecer a produção de carnes na região sul, principalmente de ovinos e caprinos, muito dependente da produção de grãos para a ração do Centro-Oeste e Nordeste. O governo do Paraná vai investir quase 4 milhões de reais para melhorar o sistema de monitoramento do clima no estado. Um radar instalado em Cascavel, no oeste do Paraná, terá equipamentos e programas atualizados. Além disso, está prevista a implantação de novos radares em outras regiões paranaenses. Vamos conferir. O radar de Cascavel foi instalado em 2014. Com os recursos, o equipamento vai receber novos computadores com programas atualizados de monitoramento climático. O radar meteorológico de Cascavel cobre todo o oeste, parte do centro e também norte do estado, onde ele consegue ir mapeando as chuvas que ingressam muitas vezes das nossas fronteiras aqui com o estado, como o caso dos países do Paraguai e também da Argentina. As tempestades chegam no oeste e sudoeste paranaense e vêm
avançando para as outras regiões. A operação desse radar é fundamental para que o monitoramento dessas tempestades ocorra dentro do estado, junto a outros sensores como de raios, de estações meteorológicas, o satélite. Os nossos meteorologistas conseguem, então, preparar os avisos meteorológicos para que a Defesa Civil do Estado lance, então, os alertas meteorológicos para a população. Muitas das tempestades elas vão chegar pelo oeste do estado e vão avançando para o restante do Paraná, e por isso é muito importante a gente ter esse radar mantenido, funcionando corretamente, para que esse alerta chegue da melhor maneira da população paranaense. Além do radar de Cascavel, outros 2 radares estão ativos em Curitiba e Teixeira Soares, no centro-sul do Paraná. Agora, o governo do estado anunciou licitação para a compra de mais 3 desses instrumentos e informou que a rede de monitoramento climático paranaense vai ser a mais completa do Brasil. E os radares também são úteis em outros setores, como o turismo da natureza. Um dos novos equipamentos vai ser instalado no Parque Estadual Pico do Marumbi. Olha só. O Parque Estadual Pico do Marumbi fica no trecho paranaense da Serra do Mar. É famoso porque o Marumbi, com 1.539 metros de altitude, foi a primeira montanha a ser escalada no Brasil em 1879. O parque tem vários outros picos acima de 1.000 metros, que atraem muitos turistas. Por isso é importante monitorar o clima no local. Vários instrumentos vão ser instalados no Marumbi. Estamos aqui fazendo reconhecimento da área na região do Marumbi para instalar uma estação meteorológica equipada com pluviômetros, anemômetros, sensores de temperatura e umidade do ar, para a gente ter uma melhor ideia de como o clima aqui, especificamente nessa área, se comporta. Principalmente a chuva, que é uma variável super importante para dar suporte para o pessoal que gerencia o parque estadual, e também o pessoal que faz os resgates de possíveis turistas perdidos na área. O COSMO, Corpo de Socorro em Montanha, é uma organização civil formada por montanhistas e voluntários. Já fez mais de 30 resgates no Parque do Marumbi de 2022 a 2024. A maioria dos turistas foi surpreendida pelo clima e estava sem preparo. As questões climáticas aqui, elas são primordiais para ter uma visitação segura. Então, diante de um clima úmido, chuvoso, as trilhas ficam mais perigosas, mais lisas, né? A condição para hipotermia, porque é alto e também tem uma temperatura mais baixa lá em cima. No verão as temperaturas são muito altas, né? Tem uma condição de amplitude térmica muito grande. Então, o monitoramento aqui das condições climáticas, ele favorece na medida que as pessoas podem decidir não vir, se o tempo não estiver adequado. As informações dos radares vão ser atualizadas a cada 15 minutos no site www.cimepar.br e são de graça. E o Campo Vivo de hoje, pessoal, chegou ao fim. Foi bom demais ter a sua companhia e poder compartilhar tanta informação. E domingo que vem tem muito mais. Então, eu te convido a acordar cedinho mais uma vez, a partir das 7h30 da manhã, comigo, Luli Barbeiro, que estarei de volta para apresentar todas as novidades do campo para você. Agora, descanse e se prepare para a semana que vem aí. Até o próximo domingo. Excelente semana a todos. Tchau!